sim, porque para mim é quase como se fosse... Porque é uma lenda, né, africana, e ela diz que você só consegue ressignificar o seu futuro se você compreender o seu passado. Então, é uma cultura, tipo isso? Esse símbolo aqui, ó, é o Sankofa. É, na verdade, uma filosofia africana, né? Com base que a África é cheia de mistérios, de lendas, né? Muito ensinamento. E Sankofa, eu aprendi até com a professora Sâmia lá em Amarante, por ser um quilombo. Amarante, por ser um quilombo, a gente já tá gravando já. Eu tenho uma professora lá, a professora Sâmia, que tem trabalhado muito a questão do letramento racial, né? E eu gosto muito de estar com jovens e tenho participado de uns movimentos que aconteceram lá. O movimento em Crespa, por exemplo, que é um movimento que incentivava as meninas a não alisarem o cabelo, entendeu? Foi tão importante esse movimento para a cidade que deu uma outra estética, e a partir disso são várias formas da gente se empoderar enquanto pessoa preta, né? E eu venho me empoderando assim nos últimos 10 anos, assim, porque até isso de se reconhecer, de se entender pessoa preta, não é uma coisa fácil. Você não nasce já entendendo. Mesmo eu que sou de um quilombo, Amarante, por exemplo, para mim é um dos lugares mais racistas que eu conheço. Mesmo pode ser polêmico e forte isso que eu estou dizendo, mas eu vivo lá e eu sei que é muito discriminado. Foi uma cidade onde historicamente essa separação era muito bem eficaz. Os pretos estavam de um lado, frequentavam algumas coisas, faziam algumas manifestações, não podiam fazer outras. Eu mesmo, como eu tenho 47 anos, de uma geração assim, 70, 80, nessa minha geração de 80, tinha uma dança que eu não podia participar porque eu era preto, que era danças portuguesas. E isso era natural, era normal, sim. Mas eu consegui, depois de muito tempo, entrar nessa dança também, por muita resistência, e ressignificar também essa ideia. Hoje mesmo a dona Cibita ainda está viva, que é a minha mestre da época. Ela agora também está compreendendo melhor isso, porque para ela só reproduzia uma realidade que era realidade, né? Enfim, mas isso, embora tenha tudo isso, nascido nesse lugar, eu ainda assim ainda não acho que eu tenho ainda todo esse letramento racial. Eu preciso ainda aprender muito, eu tenho aprendido muito, tenho buscado muita informação, assim, porque hoje a gente consegue ter mais conhecimento sobre essa estrutura racista que a gente vive, né? E o quanto isso é mesmo prejudicial. Eu acho que às vezes eu consigo enfrentar isso de forma... Eu entendo como eu me coloco bem, eu tenho bons resultados, embora seja um lugar racista. Eu vejo que é difícil, mas eu estou lá enfrentando, eu estou lá infiltrando, eu estou indo agora para um festival em Brasília, mas apesar disso, além disso, eu também estou no primeiro balé afro do Piauí, que é uma companhia histórica, assim, para mim. Estar nessa companhia também faz parte de um processo, para mim, de fortalecimento mesmo desse lugar. Eu acho que é muito lindo ver um balé feito só com pessoas pretas. E eu estar dentro desse elenco, né, que está sendo coordenado pela Artenildes, que é uma pessoa que eu admiro muito, por ter enfrentado, por estar nesse enfrentamento há muito mais tempo do que eu, por ter abrido muitas discussões, abrido muitas portas, inclusive ser a primeira professora de dança afro na escola de dança Leni Argento, na escola de dança estadual. E isso aconteceu há 2 anos atrás, ou seja, ainda é recente, né, porque a gente ainda tinha muito uma base só na dança europeia, né, na eurocêntrica. E reconhecer isso, o próprio
preconceito religioso, eu vejo que é uma coisa muito forte ainda, né? Na nossa sociedade, as pessoas, elas discriminam, elas acham que se Deus só é um, né? Mas alguns acham que um Deus é melhor que o outro, né? O Deus delas são melhor. Mas não existe isso. Deus é um, Deus é único. E eu acho que tem sempre essa ideia de querer menosprezar a cultura, né, do preto. E aí eu tenho me fortalecido muito sempre voltando, né, pro Quilombo, né, pro Mimbó, pra Amarante, levando para lá questões que às vezes são polêmicas, são, né, enfrentamentos pesados mesmo, assim, mas que às vezes eu entendo como uma missão, né. Eu venho de uma geração que eu nasci quase assim na ditadura, assim, eu nasci em 76, final, então eu fui de uma geração muito discriminada, eu sou LGBT desde criança, então eu tive uma discriminação muito forte na minha casa mesmo, né? Isso era pouco discutido, era tido como uma aberração mesmo, assim, eu me lembro muito, assim, minha infância e minha adolescência, onde eu só vivia com as meninas, né, por exemplo, era algo que todo mundo sempre criticava, sai do meio das meninas, sai daí, vai fazer coisa de homem, era sempre uma coisa assim, sofri muito, né, até hoje em dia é difícil a gente lidar com a criança gay, né, com a criança LGBT, com a criança trans, imagine assim, na década de 70, e numa cidade como Amarante, uma cidade que é pequena até hoje, Amarante tem 22 mil habitantes. Então, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem você é. Se você não é de lá, a gente sabe que você não é de lá. E sempre que eu volto para lá, eu consigo essa ideia do Sankofa, refazer o meu futuro, repensar, ressignificar, né? Então, eu tenho feito sempre esse retorno. Acho que Teresina, Amarante, Piauí, né? É um lugar onde eu me sinto sempre renovado quando eu estou aqui, quando eu venho de alguma viagem ou de alguma temporada. Agora mesmo eu estava em Brasília e aí eu vim para Amarante primeiro e a dança. Então a dança entra na minha vida muito cedo, assim, desde quando eu tinha 5 anos. A minha primeira experiência de dança foi no jardim de infância. Inclusive eu conto isso no meu novo solo, né, que chama, o nome dele é Valdemar. Nesse solo eu ele é autobiográfico, então eu conto essa história do começo, quando eu estava no jardim de infância e a professora fez uma coreografia para a gente apresentar no Dia das Mães. E a partir disso eu senti toda essa energia do figurino, por exemplo. Eu me lembro que eu ficava todo dia indo na costureira para provar o figurino, para ver o processo, ela fazendo. Eu me lembro que quando tinha ensaios eu ficava eufórico, era o primeiro, não queria terminar. Enfim, tanto que eu fiz isso várias vezes e convenci a professora a apresentar em outros lugares, né? A gente fez ainda outras apresentações. Depois disso eu fiz um grupo na minha rua de dança. Na época da lambada eu tinha um trio, era eu e 2 meninas, eu, a Samara e a Gracilene. A gente fazia campeonatos. Nessa época, começo dos anos 90, tinha muito campeonato de lambada. Em toda a região de Amarante, a gente vinha até aqui para Teresina para campeonatos. E a gente sempre se dava bem, porque eu dançava com 2, né? Era o único do trio na lambada. Depois a gente criou grupos de dança mesmo, assim, se inspirando em coreografias da televisão, da novela, né? Eu me lembro muito da equipe do grupo Vamp, que era da época da novela, né? Que tinha vampiros e tudo, e a gente se inspirou naquilo. Madonna foi muita inspiração pra gente criar. Nós tínhamos a Madonna Cover, inclusive, com coreografias bem ousadas, assim, pra época, assim, porque eram adolescentes, a gente fazia muito também, era muito requisitado, assim. Tinha já agendas, turnês nas cidades vizinhas, Regeneração, Água Branca, Palmeirais, São Pedro, a gente fazia tudo. Aí chegou uma época em que eu vim para Teresina, né? E aí quando eu cheguei em Teresina, eu comecei no balé da Luzia Amélia. Foi a primeira, assim, companhia que eu entrei, que aí a gente criou a dança do calango, né? Eu sou do elenco, assim, inicial dessa coreografia, que a gente fez lá no Teatro do Boi.
E aí foi um processo muito intenso, esse processo Teresina, né? Porque aqui eu fiz, além da Luzia, eu também fiz escola de dança com o Frank Lauro, também fiz com o Cid na escola de dança, né? Porque eu já tinha 19 anos. E aí todas as pessoas falavam assim, ó, você tem muito talento, mas você está meio atrasado, tem que correr atrás desse prejuízo, né? Porque eu já estava com 18, 19 anos. Então eu fiz muitas aulas, eu fazia assim, passava o dia inteiro fazendo aula. Ia pro Júlio César, Eli Batista, depois escola de dança, fiz estágio no Balé da Cidade. E depois eu entrei pro teatro, junto com o Franklin Pires, Luciano Brandão, a gente tinha o grupo Asmodeus, a Bid Lima, o Fran Gerson, a Karina, gente, era um grupo incrível, o Rai Fernandes, a Antônia. E esse grupo a gente fazia teatro, comédia, né? Muita comédia. Fazia apresentação em bares, principalmente bares LGBTs da época, o Pride, a gente fazia na frente do Pride, o Pride era uma calçada, né? A gente fazia o espetáculo lá. Eu fazia um personagem que era muito emblemático, que era o Bambi. Era um personagem que fazia pequenas participações, mas eu já dançava muito, assim, então tinha muita expressão corporal. E eles eram um personagem que tapava o buraco de alguém que faltava, assim. Mas foi muito interessante, assim, esse processo. A gente foi para Parnaíba também, porque eu aprendi muito, porque eu era do grupo da Procópio Ferreira, fazia aula com o Arimatan Martins. E a gente, paralelo, criou esse grupo, que era o Asmodeus. Fazia o oposto, né? Porque o Ari trabalhava mais uma questão mais dramática, shakespeariana e tudo. E a gente fazia os textos do Frank Pires. Foi a época que ele mais escreveu, eu acho assim. Foi a época do Asmodeus. Depois disso, eu criei a Companhia Equilíbrio. Companhia Equilíbrio de Dança foi também um capítulo lindo que eu adoro, que é assim, eu dava aula lá no Naica do Giseu, né? Era instrutor de dança e tinha uma estrutura lá no Naica que era a seguinte: a criança entrava criança e até 14 anos, até 14 anos. Depois de 14 anos, a criança saía. Só que eu peguei uma geração que não queria sair, disse assim, eu quero continuar na dança. E aí eu negociei com a coordenação, lembro demais, com a Valmira, o pessoal, diretores. Eu queria ficar com esse grupo no horário extra, assim, pode ser só à noite, porque era outro horário. Pode, ok. Então a gente começou a fazer os ensaios à noite. Então passava o dia dando aula e à noite a gente ensaiava Equilíbrio. E foi um momento muito criativo para mim, foi um momento libertador, porque eu comecei a me desenvolver enquanto coreógrafo, né, enquanto diretor de uma companhia. A gente foi uma das primeiras companhias assim independentes. Hoje eu acho que tem algumas outras aí, tem mais, né? A gente foi a primeira assim, realmente, porque antes só tinha Balé da Cidade, as coisas mais estatais, né? E a gente era uma companhia independente, a gente batalhava muito assim foi aí que eu aprendi a realmente trabalhar com produção. Desenvolver também esse lado da produção, escrever os projetos, escrever os releases, os relatórios, né? Fazer uma prestação de contas, escrever mesmo sobre o meu trabalho, né? Aprendi a escrever, porque a gente teve que fazer tudo, né? Procurar imprensa e TV e fazer divulgação. Me lembro de muitos espetáculos que a gente fazia no teatro, inclusive coisas traumáticas que a gente não conseguia levar ninguém, né? Conseguia a pauta, mas ninguém ia assistir. Eu me lembro de um episódio que todo mundo ficou muito arrasado, porque não foi ninguém assistir. E aí a técnica chegou pra gente, não tem como a gente fazer aqui, não tem ninguém para assistir. E a gente não fez. Foi bem forte, mas enfim, é quase uma realidade do Piauí. Isso que é difícil essa coisa de se manter artista aqui no Piauí, né? E eu que faço isso há mais de 30 anos em Teresina, né? Nesse rolê Teresina, Amarante, Brasília. Também morei uma época no Rio de Janeiro. Lá eu fiz uma formação em dança contemporânea na Angel Viana. Foi um capítulo também belíssimo, que
me abriu vários horizontes, assim, porque eu até então não tinha tido um contato com outras técnicas, além do balé mesmo, porque aqui a gente só tinha mesmo contato com balé, né? Poucas outras referências, assim. Eu fazia com diferentes pessoas, mas sempre era a técnica, era o balé. E eu tive contato com a dança contemporânea, depois eu voltei, desenvolvi muito mais coisas com equilíbrio. Foi um momento também muito importante. Depois o equilíbrio vira a OPEC, né? E na OPEC também eu comecei, eu, Luiz Carlos e a Beth, né? Que a Beth é também esse trio, né? Eu, Luiz Carlos e a Beth somos pioneiros, digamos assim, a célula inicial do equilíbrio, né? Depois a Beth fez a sala dela, eu viajei e o Luiz acabou ficando sozinho na OPEC, né? A gente tem até discutido sobre essa questão de identidade, principalmente direitos autorais, né? Porque a gente fez um trabalho muito grande do equilíbrio e a gente quer retomar esse trabalho, né? Mas a OPEC também está fazendo um trabalho paralelo, né? Mas é outra coisa, a gente entende como sendo uma extensão, né? Mas que a gente queria retomar essa história, né? E eu tenho tido muitas orientações nesse sentido, né? De poder falar cada vez mais a minha história, porque se eu não falar, as pessoas não vão saber, né? E não vão falar por mim. Ao contrário, muitas vezes eu sinto que elas tentam apagar, né, a sua história, o seu rolê, a sua contribuição. No próprio balé mesmo do Calango, eu sinto que às vezes existe uma falta de reconhecimento desse momento, que foi um momento para nós, eu acho que foi o primeiro processo que eu trabalhei, de processo criativo coletivo, né? Mas que só quem assinava na época e quem ficou por muito tempo com digamos assim, essa autoria foi a Luzia, né? Nunca foi uma coisa... Tanto que, para mim, a dança do Calango era algo que tinha que estar existindo até hoje, né? Se renovando. Acho que é uma coisa assim, de Teresina, né? Que representa muito.